Olá, passando aqui para mais 3 minutos de encorajamento. Nesta ocasião, nesta semana tida como Semana Santa ou Semana da Paixão, semana em que se faz referência ou fazemos referência à morte de Jesus, à ressurreição de Jesus. Então, nesta data eu quero ler em Isaías 53, versículos 5 e 6. O profeta está descrevendo o sofrimento de Jesus. E por que ele sofreu? Por que ele teve que enfrentar aquela cruz? Por que ele foi moído? Por que ele foi torturado? Por que ele sofreu tanto? E o profeta diz assim: mas se ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Porque todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Portanto, a história, a cosmovisão histórica é que um dia Deus nos criou perfeito. A Bíblia diz que Deus criou tudo perfeito. Mas houve um evento chamado, um lapso chamado queda. O homem se desviou, desobedeceu, se afastou, cada um seguiu o seu caminho. E Deus, na história da redenção, tentou chamar a atenção desta humanidade através de vários eventos e vários momentos, pelos pais, pelos profetas, pela lei, mas nada disso adiantou. Precisou o Senhor enviar o seu Filho para nos redimir. Houve um momento em que Deus resolveu redimir, comprar com seu sangue esse povo que um dia Ele criou e se desviou, essas ovelhas que se afastaram. E um dia Ele voltará para consumar todas as coisas. Portanto, queridos, nós precisamos entender o porquê que Ele sofreu. Então não adianta ficar com pena de Jesus, chorar porque você vê nesses dias as cenas da crucificação, esses eventos que são comemorados, esses shows, que são feitos e lucro grande em muitos lugares. Mas você precisa entender a razão disso. Deus fez cair sobre Ele as nossas iniquidades. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Portanto, lá naquela cruz, Ele levou sobre si o preço do nosso pecado. Ele foi moído, Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Portanto, Ele levou sobre si, queridos, o preço do nosso pecado. Entenda isso. Ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos viver. Ele foi esmagado para que nós pudéssemos conhecendo, voltando para Deus, estas ovelhas desgarradas, voltando para o caminho, voltando para Deus, se voltando para Deus por meio de Jesus, reconciliados com o Pai por meio de Jesus, pudéssemos ter paz. Portanto, queridos, entenda o sentido da Páscoa, o sentido da nossa Páscoa é Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio, morreu na cruz para tirar o pecado do mundo. Entenda assim, porque se você não entender assim, não adianta celebrar Páscoa, não adianta pensar em Páscoa. A Páscoa é exatamente isso. Então, que Deus possa te dar esse discernimento, que Jesus morreu, mas Ele não ficou lá no Calvário, não ficou lá na tumba, Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para que nós pudéssemos viver exatamente a vida que Deus planejou para nós. Pense nisso, reflita sobre isso e feliz Páscoa para cada um de nós.